verdade, representando o observatório. O observatório ele é coordenado pela professora Gabriela Borges, pela Letícia Torres e por mim. A gente realiza oficinas e projetos de extensão desde 2015, então no ano que vem a gente completa 10 anos focado, né, nessa parte. O observatório ele vai abranger então desde a pesquisa, a prática, né, na análise de conteúdos midiáticos, mas também a extensão. A gente tem como foco principal o público de crianças e adolescentes, tanto de maneira direta, né, da gente ir até as escolas direcionado para esse público, tanto na criação e desenvolvimento de material didático pedagógico voltado para professores que apliquem essas oficinas para esse público, né, para crianças e adolescentes daqui de Juiz de Fora. E a gente tem como principal âncora, e isso vai fazer sentido daqui a pouco, o audiovisual, a partir de suas diferentes interfaces, formatos e gêneros, né? Então a gente vai trabalhar a ficção seriada, o documentário, as peças publicitárias, entre outros materiais midiáticos. Pode passar. Primeiro, para reforçar, a gente parte de uma metodologia de ensino que vai abranger todas as oficinas realizadas. Então, todas vão partir dessa mesma lógica, né, que é a aprendizagem baseada em projetos. Que tem outras tecnologias, mas, de modo geral, ela é pautada em 3 pilares. E isso vai abarcar todos esses projetos que eu vou pontuar daqui para frente. O primeiro é que a âncora, ou seja, a temática central desses projetos, ela tem que estar integrada ao cotidiano do aluno, né, do jovem ou do adolescente. Então, não pode ser uma coisa distante, que ele não tenha conhecimento e que seja introduzido pela primeira vez nessa experiência pedagógica. Então, esse tema tem que estar introduzido ali no cotidiano. O segundo ponto é a colaboração do aluno. Então, todas as sequências pedagógicas das oficinas integram o aluno desde o primeiro momento. Então, a gente não vai necessariamente numa escola e dar uma palestra e traz uma aula expositiva. O aluno é integrado ao processo pedagógico desde o primeiro exercício. E o segundo é a autoavaliação. Então, todos os projetos, a última etapa dos projetos é pautada por uma autoavaliação. Então, os alunos que participam avaliam, né, a eficácia e os processos pedagógicos de ensino que integram essa ação e também o próprio grupo. Então, uma oficina acaba linkando com a outra por conta desse processo de autoavaliação, que está dentro da ABP. A gente tem como principal foco, né, a literacia midiática, e esse entendimento vai partir tanto da leitura crítica de um conteúdo midiático e também da produção criativa de um conteúdo. Então, as pessoas que participam dessa oficina né, vão ser estimuladas a compreender criticamente um conteúdo midiático, mas também a produzir conteúdos de qualidade, seja ele voltado para um gênero específico, para uma plataforma específica. E o último ponto é que o nosso esforço não é só necessariamente oferecer essas oficinas, mas produzir material didático pedagógico, ou seja, que esse exercício não termine e se limite ao grupo de pesquisa ou às pessoas que estão envolvidas no projeto. Ao final de cada um desses projetos, a gente disponibiliza um material pedagógico que é composto ou por um caderno pedagógico, temático, ou por vídeos que vão dar algum suporte para quem quiser multiplicar e replicar essa metodologia de ensino nas escolas e outros espaços pedagógicos, né, como ONGs e outros projetos. Como enquadramento, pode passar. Como enquadramento teórico, a gente segue 2 diretrizes, né, de uma maneira geral. A primeira é de um artigo que foi publicado na Luna em 2015, que é do Ferrez e Citelli. Então, a gente usa as dimensões da competência midiática enquanto indicadores dentro dessa sequência pedagógica. Então, a gente segue a lógica de como os exercícios vão, de certa maneira, fomentar o entendimento e a eficácia desses indicadores, né? Então, o aluno ele vai estar apto a entender a tecnologia, a estética, a produção e a difusão, independente dessa âncora, né? Que é o conteúdo motriz das oficinas, como, por exemplo, documentário, a ficção seriada, entre outros. Pode passar. O outro enquadramento teórico, né, que a gente usa nas oficinas é do Scolari, né? O Scolari tem um projeto grande na União Europeia e ele cunhou, depois de anos de pesquisa, na verdade ele reforça, né, porque outras pessoas já falavam isso, mas ele tem um esforço didático de criar indicadores para falar sobre a literacia transmídia, que é basicamente um avanço
da educação midiática e da literacia midiática, porque ela é voltada, né, o que ela tem de diferente, necessariamente, se a gente tiver que conceituar, da literacia midiática. Ela considera a leitura polissêmica do sujeito. Então, ele vai conseguir ler diferentes formatos e diferentes linguagens a partir de uma nave-mãe ou de um conteúdo específico. E um outro argumento que o Scolari traz é da aprendizagem informal. Então, ele vai dizer que para você compreender e estabelecer um processo de ensino e aprendizagem, você não precisa necessariamente estar dentro de um ambiente acadêmico ou da escola. Você consegue se tornar apto, por exemplo, a editar um vídeo num fórum, você consegue assistir um vídeo no YouTube e fazer uma edição de uma foto. Então, ele vai reforçar esses ambientes colaborativos da rede. E a gente tem uma oficina especificamente voltada para esse conceito que eu vou falar mais lá na frente. Pode passar. A primeira oficina que a gente desenvolveu, na verdade, é um guarda-chuva, né? Ela é intitulada Laboratório de Criação e Literacia Midiática. Pode passar. A gente traz dentro dessa oficina 4 desdobramentos. São oficinas voltadas mais ou menos para técnicas, elas são mais sucintas, no sentido de que, ao participar dessas oficinas, o aluno desenvolve um entendimento para uma linguagem específica, como, por exemplo, da animação, do stop motion, da criação para plataformas digitais. Então, ele participa, ele compreende a linguagem, a estética daquele formato ou gênero, e depois ele cria um conteúdo a partir desse processo pedagógico. Pode passar. Como eu disse anteriormente, para cada uma desses projetos de extensão, né, e dessas oficinas, a gente desenvolve materiais que depois ficam são disponibilizados, então disponíveis gratuitamente no site do Observatório. No caso dessa oficina especificamente, a gente tem 2 cadernos temáticos. Um sobre literacia midiática, que vai abordar essa inter-relação entre a literacia e o audiovisual. Então vai estar tudo posto ali, a importância da literacia para a leitura crítica desses materiais. E um focado em audiovisual, que serve de base para outras oficinas, mas também especificamente para essa, porque a gente vai apresentar questões técnicas do audiovisual. Então, enquadramento, o que é uma edição, o que é montagem, como se o aluno, ao acessar esse conteúdo e também o professor, ele tivesse um passo a passo de como ele pode criar um vídeo, como ele pode desdobrar essa parte de produção de conteúdo dentro da sala de aula. Pode passar. A outra oficina que a gente desenvolveu, e isso está relacionado ao próprio interesse de pesquisa do Observatório, é sobre o gênero do documentário. Mas afinal, o que é documentário? Né? O título está diretamente relacionado ao objetivo dessa oficina. Pode passar. Que é entender o gênero do documentário em si, ou seja, o que tem de específico no gênero do documentário que vai acarretar, que vai influenciar, por exemplo, a montagem, a edição, a escolha de fontes, a própria ideologia do realizador. Então, ao participar da oficina, o aluno vai desenvolver esse entendimento, não só da linguagem do documentário, mas desses pontos que vão permear todo o desenvolvimento desse gênero, seja ele aplicado ao gênero de uma maneira mais subjetiva, genérica, mas também a partir de exemplos pontuais. Durante essa oficina, então, o aluno, num primeiro momento, entendia o que era documentário e como ele não necessariamente representa a realidade, e a partir disso ele desenvolvia um documentário dentro do ambiente escolar, a partir de um tema comum. Então, por exemplo, qual era o cotidiano da escola, se os alunos eram felizes ou não, e o observatório integrava o aluno no sentido de fazer entender o que era documentário, como isso integrava o cotidiano dele, depois como ele poderia aplicar esse conhecimento na produção de um documentário. Um ponto interessante desse projeto é que ele ficou muito tempo em atividade dentro do observatório. Então, a gente acabou passando por escolas públicas, privadas e também por ONGs. Então, durante o projeto, a gente ia numa escola particular aqui do centro e ia em igrejinha aplicar a oficina.
E o interessante é que a forma como a gente organizou a oficina no primeiro momento, ela não era compatível com outras realidades. Então, às vezes o conteúdo não estava disponível, a escola não tinha um retroprojetor, não tinha um computador, os alunos não se interessavam no primeiro momento. Então, a gente foi desenvolvendo essa habilidade assim, de tentar adaptar o conteúdo para a realidade da escola. A gente entendeu que antes de começar um projeto era fundamental conversar com o professor, conversar com o diretor, entender qual era a necessidade do aluno, como a gente poderia integrar especificamente aquele espaço e não só aplicar a mesma oficina dentro de um formato quadrado, sem qualquer alteração, independente do público, independente do contexto social, cultural daquela escola. Então, a partir desse projeto que a gente foi entendendo que era fundamental pensar numa oficina que conseguisse se adaptar a diferentes realidades. Pode passar. Para essa oficina especificamente, a gente desenvolveu esse caderno pedagógico, que vai tratar especificamente do gênero documentário e o que tem de específico da montagem, a importância da edição, quais são os diferentes tipos de documentário. E também durante a oficina a gente desenvolveu uma estratégia de gamificação. Então, para o aluno entender a importância da montagem, da construção de sentido de um documentário, a gente criou um jogo de cartas em que o aluno poderia montar a sua narrativa, a partir do edifício master. Ele montava a narrativa, intercambiava ali os personagens e no final isso produzia uma nova camada interpretativa. Então era uma maneira do aluno entender e participar desse processo de montagem, só que com base na gamificação. Depois esse é um jogo de cartas. Esse jogo ficava disponível para edição e a escola poderia alterar, os alunos participavam do desenvolvimento das cartas, então foi interessante nesse sentido. Pode passar. Quando eu disse anteriormente do aporte teórico do escolar, ele se aplica especificamente a esse projeto. Esse foi o primeiro projeto transmídia de extensão do observatório. Pode passar. Ele tinha como principal temática o meio ambiente, então a gente construiu um universo funcional para levar para as escolas. Como isso foi feito? A partir de 2 desafios principais. O primeiro é que para a gente criar um universo funcional, porque nosso objetivo era que o público, os alunos, entendessem a importância do meio ambiente a partir desse cotidiano de Juiz de Fora. Então, o protagonista era o Curupira, ele tinha como principal missão ali despoluir o rio Paraibuna. E a partir desse mote, ou seja, desse principal arco narrativo, o aluno continuava essa história, ele expandia os desdobramentos dessa história. Então, dentro desse caderno pedagógico, que está disponível no site do Observatório, tem vários exercícios. Então, por exemplo, tem uma HQ e o aluno pode continuar essa HQ. Tem uma parte que é de entendimento da narrativa, das etapas de uma narrativa. E isso está integrado a esse arco narrativo principal, que é a missão do Curupira. E todo esse processo, por abranger diferentes formatos e linguagens, estimulava então essa leitura polissêmica do aluno. Não só nesse processo de entendimento, de continuar a narrativa, mas também de construir uma narrativa transmídia. Só que a gente tinha um desafio. Como isso o objetivo era que o aluno se apropriasse desse conteúdo, a gente não poderia digitar no Google Curupira e pegar o primeiro personagem e integrar na história. Se vocês acessarem esse caderno, ele tem trechos de HQ, ele tem vários personagens. Por exemplo, a gente tem uma capivara que chama Vitinha. A gente construiu de fato um universo. Só que a gente não podia pegar esse universo já pronto, porque o aluno teria que continuar, o aluno teria que se apropriar desses desenhos. Então a gente teve o desafio de criar. Então tudo que está posto ali no caderno, o personagem, as HQs, todo o material gráfico foi desenvolvido por um aluno, na época do IAD, o Rocco, que criou todo esse universo. E ao criar, a gente teve uma preocupação também de estereótipo, que tipo de figura a gente queria representar ali, quais eram os principais personagens, o que eles produziam de sentido. Então, acho que foi um processo de aprendizagem também para o grupo, de não só levar isso para a escola, mas do desafio de criar esse universo transmídia que poderia ser apropriado por outras pessoas que não necessariamente têm a mesma familiaridade. Pode passar.
Para esse projeto, a gente, como era um projeto transmídia, a gente desdobrou ele de uma maneira diferente. Então, dentro do caderno, tem termos muito específicos, como, por exemplo, HQ, fanfic, arco narrativo, e para isso a gente convidou pesquisadores especializados nesses conceitos que aprofundavam essas discussões. Então, se o aluno ou o professor tivesse dúvida, o que é uma fanfic? Aí ele acessava esse vídeo que complementava essa narrativa e ele tinha todo o entendimento, não só do conceito, mas a aplicabilidade desse conceito. Então, o que uma fanfic tem a ver com telenovela? O que a fanfic tem a ver com cultura de fãs? E assim por diante. A gente também desenvolveu vídeos de apoio, então todas as atividades que estão postas no caderno foram ampliadas, tem outros tipos de exemplo, outros tipos de atividade a partir desses vídeos de apoio que também foram desenvolvidos. Pode passar. A outra oficina que a gente desenvolveu foi competência midiática audiovisual, formação do olhar, e nessa a gente tinha um esforço de fazer uma curadoria que pudesse ser aplicada nas escolas. Assim. Então, a gente tinha um interesse de discutir questões, pode passar, raciais, de gênero, de orientação sexual, e que essa curadoria fosse de fácil acesso. Então, além de levar isso, obviamente, para as escolas, e mostrar qual era a correlação daquele curta documentário específico com uma dimensão da competência midiática, todo esse material que foi feito, essa curadoria que foi realizada durante o projeto, pode passar, pode passar. Ah, não, pode voltar, desculpa. A gente colocou nesse caderno, isso, a gente colocou nesse caderno de documentário. Então, para cada uma das dimensões, a gente tem o que é a dimensão, como o aluno pode ser estimulado, desenvolver essa dimensão da competência midiática a partir de um conteúdo específico que é essa curadoria. Então, é um conteúdo de fácil acesso, não só o caderno em si, mas os vídeos que constam ali. A gente não poderia colocar um documentário que a pessoa tem que baixar, ou que ela tem que ir no cinema, ou que ela tem que ir, enfim, numa plataforma de streaming. Então, esse exercício foi interessante, a viabilidade desse acesso. E também foram desenvolvidos vídeos de apoio para os professores. Então, o professor que tivesse interesse de aplicar e replicar essa oficina na escola, ele poderia acessar esses vídeos e ele teria ali mais ou menos um passo a passo da importância dele discutir isso na escola, quais eram os principais objetivos, como ele poderia introduzir essa informação, esse contexto no dia a dia dos alunos, a partir de outras disciplinas. Pode passar. Aí, assim, quais são os próximos passos? O que a gente está desenvolvendo nesse momento? A Letícia não sei se está aqui, mas a Letícia está responsável pela oficina de publicidade, então ela já realizou as ações na escola com professores e está em fase final de desenvolvimento desse caderno pedagógico e também de vídeos de apoio. E a gente está agora com um projeto voltado para a ficção seriada, para pensar a ficção seriada como uma ação espontânea de pedagogia. Esse projeto está pautado em 3 pontos, ele é o desdobramento da minha tese. Na minha tese eu discuto literacia midiática a partir de séries estadunidenses e como elas podem estimular a compreensão crítica e a produção criativa do público. E nesse projeto especificamente a gente vai pensar em séries nacionais, principalmente da TV pública, da TV Cultura, voltado para o público infanto-juvenil. Ele está dentro também de um projeto maior do CNPq, que é um projeto para humanidades da Rede Obtel Brasil. Então, o que a gente vai desenvolver a partir do ano que vem vai ser integrado ao Obtel, vai estar disponível no site. Então, vai integrar não só o observatório, mas uma rede com outras universidades, pesquisadores voltados para esse entendimento da ficção seriada, enquanto uma ação pedagógica. E também está em correlação com o currículo da Alfamed, que é uma rede de estudos da literacia, da competência midiática. Então, a gente vai pegar ali itens do currículo e vai explorar isso dentro dessas oficinas. Pode passar. Um dos desafios dessa oficina, além de ter um novo objeto para trabalhar,
Isso vai se desdobrar em um caderno temático, um caderno pedagógico, enfim, tudo que já foi desenvolvido, mas a gente está com o interesse, porque até então a gente partia de um enquadramento teórico externo, né? A gente pegava lá o Ferrez e o Psitério, o Scolari, e colocava eles dentro da oficina no sentido de ter um aporte metodológico, né? De ter um objetivo para atingir. Então, eu vou desenvolver essa atividade para estimular esse tipo de competência. Agora, o nosso interesse é partir de uma metodologia do próprio observatório. Então, o observatório, a gente tem uma metodologia de análise, né, dos processos de produção, criação, circulação e experiência estética. Então, como uma série era criada, quais são as principais linguagens, as questões estéticas e a mensagem audiovisual. Depois a gente analisa todo o universo transmídia desse produto audiovisual, né, da ficção. Então, quais são as ações realizadas, se elas de fato expandiram ou não o universo. E depois a gente analisa a experiência estética, ou seja, como o público frui o conteúdo, principalmente a partir das redes sociais, né? O que ele comenta nas redes sociais a partir do momento em que ele consome esse produto. Então, para essa oficina especificamente, esse processo de análise que já é realizado no observatório vai servir de base para a sequência pedagógica da oficina. Então, no primeiro momento, a gente, né, como toda oficina, a gente conhece o repertório do público, depois a gente vai apresentar quais são essas características básicas, né, a edição de uma série, a questão da ambientação, da fotografia, da trilha sonora, a construção de personagem. Depois, num terceiro momento, se a série reforça o estereótipo, se ela amplia o horizonte do público, se ela traz algum tipo de inovação. E depois a questão da apropriação, né, em paralelo com o entendimento da transmídia. Então, a partir de todo esse repertório que vai ser construído a partir de um objeto específico, né, de uma série que foi analisada pelo observatório, o público vai criar algum conteúdo a partir disso, ou uma fanfic, ou uma HQ, ou um vídeo. Ele vai expandir esse conteúdo com base no que já foi feito, e depois vai ter essa autoavaliação que integra a metodologia de ensino. Mas o nosso objetivo é que essas análises que já vêm sendo realizadas pelo Observatório já há muitos anos sirvam de base para a construção dessas oficinas. Então, se o professor quiser explorar, né, o audiovisual, a ficção seriada, a partir de uma série para criança, então ela vai lá e vai achar dentro do repositório. Se ela quiser explorar essa metodologia a partir de uma série transmídia, vai ter lá, porque a gente já realizou essa análise. Então, o objetivo é que o próprio grupo retroalimente esse processo. A gente faz a análise, a curadoria, tem os resultados empíricos desse material e, a partir disso, isso serve de sequência pedagógica para o desenvolvimento das oficinas. Isso vai ser integrado a outros projetos, mas sempre com esse objetivo, de ir às escolas e depois de desenvolver todo esse material, né, que é o caderno pedagógico, o caderno temático e esses vídeos de apoio. Pode passar. É isso. Não precisa falar muito rápido, mas é basicamente isso. Obrigada.